Bom dia, gente querida, graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. No começo dessa, dessa reflexão, antes dessa reflexão, eu gostaria de falar sobre um pedido de oração pelas famílias, não é? É interessante que com essa questão da pandemia e do isolamento, né, que as famílias têm que ficar mais em casa, tem aumentado o número de violência doméstica. Tem aumentado os conflitos familiares. Eu vi recentemente um dado que na China, naquela cidade, né, de Wuhan, se não me falha a memória, depois que passou o período da quarentena, aumentou o número de divórcios. É, um cientista chamado Pedro Calabres, né, que eu acompanho, ele estava dizendo, né, que no prédio onde ele mora, que havia um silêncio grande antes, agora ele percebe brigas, né, contendas, né, falatórios altos, xingamentos, ou seja, conflitos, né, que antes ele não escutava e tem escutado nos apartamentos vizinhos, no prédio onde ele mora. E é interessante porque a família, ao invés de aproveitar esse momento para estarem mais juntos, mais unidos, é, estão entrando em conflitos. Marido e mulher entrando em conflitos, pais e filhos entrando em conflitos. É interessante isso. Eu não vejo isto como uma consequência, né, da pandemia e do isolamento. Não, eu vejo que o isolamento, que a quarentena, né, está apenas manifestando coisas que não foram resolvidas antes. Né? O pessoal sai, trabalha o dia todo, estuda, volta, vão para casa, né? E muitas vezes pouco se fala e logo depois estão dormindo, no outro dia acorda cedo e vão trabalhar e assim vai. E no final de semana tem que muitas vezes arrumar a casa, botar algumas coisas de casa em dia. E aí é um corre-corre muito grande. E o que é que acontece? Algumas questões que de conflitos que não foram resolvidos através dos tempos foram jogados, empurrados para debaixo do tapete, como se diz o ditado popular. Esses conflitos, eles vêm à tona nesse momento em que tem que estar mais próximos. Então, e aí, problemas não resolvidos no casamento, em que foram se deixando passar, foram empurrando com a barriga, como se diz o ditado popular, ou jogando para debaixo do tapete, como falei antes. E chega agora, esses conflitos começam a vir à tona com toda a sua força. E aí não se sabe como resolver a questão, porque são tantas questões não resolvidas que vêm à tona com tanta força que as pessoas não sabem como resolver. E aí o que é que acontece? Acontece de entrarem em conflitos de tal forma que às vezes depois que passa a quarentena, cada um vai para um lado. Então eu quero pedir nesta manhã, né, neste dia, que a gente possa orar pelas famílias de maneira específica, tá certo? Que nós cristãos, se isso está acontecendo entre nós também, porque nós não estamos isentos também dessas coisas acontecerem, que a gente não tenha medo, mas que a gente pare, sente e veja, olha, esses conflitos aqui são conflitos que a gente não conseguiu resolver. Então vamos sentar, vamos orar e vamos buscar resolver esses conflitos. E aí, aproveita exatamente esse período de isolamento, esse período de quarentena e tenta resolver esses conflitos, pais e filhos, marido e mulher, de maneira que quando passar o período da quarentena, haja uma restauração dos relacionamentos familiares e não separação. Então essa é a nossa oração, tá certo? Minha palavra neste dia está lá em Abacuque, né? Capítulo 3, verso 17 a verso 19, né? Que é uma palavra que é muito citada, muito lida e até alguns hinos, né, já utilizaram esse trecho aqui como letra, não é?
para a gente cantar, mas às vezes a gente não entende a profundidade do que está escrito aqui. Então vamos ler aí. Eu vou ler primeiro os dois versículos, tá? O 17 e o 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide ou videira, o produto da oliveira minta, ou seja, falte, né? E os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, olha aí, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Bom, gente, isso aqui que ele está falando é uma situação limite. O que é uma situação limite? É feito essa situação que nós estamos vivendo, né? É uma situação extremamente difícil que nos põe diante do nosso limite, né? Diante onde as nossas possibilidades parecem que vão ficando cada vez mais escassas. E aquele povo ali, a sua economia era basicamente agrícola e pecuária. Então eles plantavam e pastoreavam gados, ovelhas, né? E era assim a economia. 90% dependia da agricultura e dependia da pecuária, né? Eu estou botando aí 90% porque 10% fica ali aqueles que trabalhavam com cerâmica, né? Ou seja, com carpintaria, né? Que de alguma forma fazia um móvel, fazia uma mesa, fazia alguma coisa, um banco, alguma coisa, não é? Mas 90% era a economia daquela época ali, era uma economia era agrícola e pastoril, pecuária. E quando ele diz aqui, né, que ainda que o campo não produz o mantimento, certo? E o que ele vai falando aí, olha, do vinho, né? Ele vai falando aí do óleo, do azeite, a oliveira, né? Ele vai falando aí de manutenção, de produções de alimento de forma geral, quando ele diz os campos não produzem mantimentos, né? Quando ele fala aí a respeito das ovelhas que forneciam a lã para fazer os tecidos, né, para fazer agasalhos, quando ele vai falando aí a respeito também, né, do que não haja gado, ou seja, não haveria leite, né, carne. Olha, gente, ele está falando aqui de um colapso na economia. E ele está dizendo aí, ó, ainda que eu olhe para os campos e veja que o campo não produziu nada, que eu vá lá na videira e veja que não haja nenhum cacho de uva, ainda que eu vá na oliveira e não veja ali azeitonas para colher e fazer um azeite, ainda que eu olhe para os campos e não veja trigo para eu colher e fazer ali o pão nosso de cada dia, ainda que eu olhe para o curral e veja que não tem ovelhas ali, e não tem gados, e eu não posso tirar o leite para mim, para os meus filhos, ou para minha família. Então, ainda que tudo isso esteja acontecendo, que a economia tenha sido solapada, ainda que eu não veja saída diante dessa crise econômica, todavia, ou seja, ele diz que diante dessa situação caótica, ele toma uma atitude diferente. Ele diz, eu me alegro no Senhor e exulto, ou seja, quase que pular de alegria no Deus da minha salvação. Ou seja, ele está dizendo aqui que a alegria dele não vem das circunstâncias à sua volta, mas que a alegria dele vem, né, do fato dele ter sua fé no Senhor. E por que ele diz que pode se alegrar no Senhor? Por que ele está dizendo que pode se alegrar no Senhor? Por causa do que diz aí no versículo 19. Olha o que ele diz aí, ó. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então ele está dizendo aí que é Deus quem é a sua fortaleza. É Deus quem não permite que os seus pés vacilem diante dessa dificuldade que ele poderia passar,
não é? Ele diz que ele busca em Deus a sua força. E Paulo diz isso lá em Efésios, capítulo 6, verso 10, né? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então esta é a palavra que eu trago neste dia. Que esta palavra possa explodir dentro de nós e nos mover. Nos mover para a esperança, nos mover para sairmos, né, da depressão, da ansiedade, né, do desespero, né, como por exemplo um motor, né, que um motor a gasolina ou a álcool, seja o que for, o a diesel, né, ele é movido pela explosão que acontece dentro do motor e faz com que o carro se mova. Né? Então que essa palavra seja esse combustível em nós, esse combustível divino. Né? E a palavra de Deus é dinamite pura, né? Mais poderosa até do que qualquer dinamite. Esse poder da palavra, esse poder espiritual da palavra nos mova nesse momento difícil para que a gente possa assim nos alegrarmos, né? Termos a certeza de que Deus é cada dia conosco. E eu trago essa palavra não só para você, mas eu trago essa palavra para mim também. Para mim também. Todas essas palavras que eu tenho dado aqui para vocês, eu tenho dado para mim também. Eu quero dizer aos queridos e queridas que o pastor não é sobre-humano. Talvez você ache que o pastor é sobre-humano, talvez alguns na mídia, na televisão, né, nos programas se coloquem como pastores superpoderosos, que você olha assim, meu Deus, olha para ali, e você acha que todo pastor, né, é imune às dificuldades da vida. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhum pastor é superpoderoso. Todo pastor é humano. Quem mostrar o contrário é mentiroso. Porque todo pastor é humano. A própria Bíblia diz que Elias, lá em Tiago capítulo 5, que Elias era um profeta de quê? De poder, era um profeta poderoso. Né? Elias tinha uma autoridade no Senhor tremenda de orar e fazer com que os céus se fechassem, né? Orar novamente e fazer com que chovesse, orar e pedir a Deus que descesse fogo do céu e o fogo descer. Então Elias era alguém assim de um poder tremendo, né? No entanto, diz lá em Tiago capítulo 5 que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que a gente. E a gente vê isso claramente lá em 1 Reis capítulo 19. A gente vê lá um profeta com medo, um profeta deprimido, né? Precisando de Deus, de uma intervenção divina para voltar ativa no ministério. Então, queridos, nós passamos por isso. Eu sou tão fraco como o mais fraco de vocês. Isso sem nenhuma hipocrisia. Todos os dias eu tenho que pedir a graça de Deus na minha vida para não sucumbir, para não cair. Para não cair no desespero, para não cair na ansiedade. Todos nós, pastores, somos sujeitos aos mesmos sentimentos de qualquer irmão que passa por um momento como esse. O que tem me sustentado nesses dias são as palavras que eu tenho falado aqui, palavras que são palavras de Deus. Tem dia de manhã que eu me levanto, né, meio angustiado, tem dia de manhã que eu me levanto com uma certa preocupação, mas aí de repente vem uma palavra que Deus me deu lá no início, que eu até preguei já aqui, que é no Salmo 112, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, porque ele não teme, nos versos 6 e 7 fala isso, não se assustará de más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor. Então toda vez que vem isso, essa palavra vem também. Toda vez que eu me sinto para baixo, essa palavra vem, e essa palavra me fortalece naquele momento. Essa semana eu tive, no meio de tudo isso, eu tive eu acho que foi quarta ou foi terça, eu não me recordo, mas eu passei o dia inteiro com uma alegria dentro da minha alma. Uma alegria que não era circunstancial. Muito pelo contrário, porque as notícias sempre vêm, notícias contrárias, né? Notícias que não são boas, mas eu senti uma alegria na minha alma, passei o dia com aquela alegria. Claro, isso não acontece todo dia.
Então eu quero dizer a vocês que, como vocês, eu estou num barco com vocês, certo? Ou eu estou nessa caminhada com vocês. Eu sou alguém que estou caminhando junto com vocês, junto com vocês, sentindo as mesmas coisas que vocês sentem, né? Apreensões, preocupações, ansiedade, mas buscando sempre no Senhor a força para seguir em frente. E eu trago essa palavra aqui para vocês, né, que não é nenhuma pregação, eu trago essa palavra como um aconselhamento até. Eu me vejo assim, sabe? É como se estivesse aconselhando alguém que está diante de mim, cheio de preocupações, cheios de ansiedade, com certos temores na alma, e senta diante de mim e busca uma orientação. E aí eu abro o texto e começo a falar, a dar essa orientação. É assim que eu estou fazendo. Observe que meus vídeos não é aquela pregação, sabe? É falando diretamente com você, porque meu objetivo com esses vídeos é falar o seu coração, é falar a sua alma e dizer a você que você não está só, que como você, tem muita gente sentindo essas coisas que você sente, esses medos, a ansiedade, as incertezas, certo? A insegurança, as dúvidas, as angústias. Não pense que é só você. E você, como um cristão, não pense que pelo fato de você estar tendo esses sentimentos, você é menos crente do que qualquer outro. De maneira alguma, querido. Você é filho de Deus como qualquer outro. Sabe? E coloca diante dele toda a sua aflição e angústia. Tá certo? Então minha palavra nessa manhã é para que, né? É para que você entenda que eu estou junto com você. Que eu não estou trazendo essas mensagens porque eu sou um pastor super poderoso, que quando eu oro Deus move montanhas e mares. Não, não é assim não. Não é assim não. Né? Não é assim. Né? De que quando eu estou num momento de angústia, basta eu orar e Deus manda um anjo, e o anjo chega para mim aqui no meu escritório, né? Eu estou aqui no meu escritório em casa, chega aqui no meu escritório ou no meu quarto e o anjo aparece, tudo se ilumina e ele toca em mim e diz assim, não temas, e toca em mim e eu já recebo toda a força e no outro dia aqui de manhã eu estou trazendo essa mensagem porque não é assim não, queridos. Tira da sua cabecinha. Porque eu sei que tem crentes que pensam assim, viu, gente? Eu não estou falando isso aqui fazendo uma fantasia ou imaginação, não. Tem crentes que pensam assim, que com os pastores é assim, né? Que é uma escada que os anjos ficam descendo e subindo, como a escada de Jacó. Que os anjos ficam descendo e subindo e falando com o pastor. Não é assim, não. Tem dias que eu estou pregando aqui, mas meu coração está também ansioso e angustiado como o de vocês. Mas depois, querido, da ministração da palavra ao meu coração, sabe? Aí eu começo a sentir a leveza, a alegria de pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Um beijão para todos e um abraço apertado. Amém?